Tem uma pergunta também do Jal Garcia, ele pergunta, os Estados Unidos vão conseguir evitar que no futuro o Irã continue usando Hormuz como arma? A gente começou falando se o Irã sai fortalecido economicamente, isso também pode ser um fortalecimento do Irã? O cálculo é de que em torno de 200 bilhões de dólares é o valor da destruição da infraestrutura civil e militar do Irã. Existem vários cálculos, você vai encontrar números maiores, números menores também, mas é algo em torno de 200 bilhões de dólares, né? O que o Irã está buscando, né? Ter algum tipo de protocolo para o Estreito de Hormuz, em que ele possa cobrar um pedágio ou algo assim, fala assim, 2 milhões de dólares por navio, isso seria um custo relativamente alto para o setor de transporte marítimo, né? Eles não têm margens tão grandes assim. Eles transportam mercadorias muito valiosas, mas do ponto de vista do setor de transporte mesmo, do serviço de transporte, é um valor alto, segundo os empresários dessa área, né? O Irã quer o fim das sanções, para ele poder vender livremente seu petróleo, que é hoje em torno de 2 milhões de barris por dia. Ele vendia, né, 90% disso, 1,8 milhão para a China por dia, né? E o descongelamento dos seus ativos financeiros, que estão contidos, retidos em bancos ocidentais. E aí, com isso, sim, o Irã teria condições de ir lentamente, né, recobrando a sua situação econômica, né? Hoje eu ouvi uma dona de restaurante na Itália dizendo que está sem açafrão, porque 90% do açafrão exportado no mundo sai do Irã, né? E então, assim, tem outros produtos também de menor valor, de menor importância, mas a economia iraniana está semi-paralisada, realmente. As pessoas, mesmo de classe média, estão só sobrevivendo, né? E isso paralisa muito uma economia. O presidente Trump, ele fica alternando as ações militares no Golfo Pérsico e as ações e as iniciativas diplomáticas, porque ele exerce a brinkmanship diplomacy, né, a diplomacia da beira do abismo, né? E os iranianos têm dificuldade de aceitar isso, né? E falam, toda vez que a gente está, né? O Abbas Araghchi disse na sexta-feira, todas as vezes que a gente que as negociações começam a andar, vem ataques, vem escaramuças e tal. Bom, esse é o método Trump de negociar, né? Mas ao final vai se chegar a algum tipo de acordo, porque interessa aos dois lados, né? Os dois lados estão sofrendo com os impactos econômicos do bloqueio do Estreito de Hormuz. Se vocês me permitirem, Lorival, eu diria interessa aos três lados. O sujeito oculto também está presente nisso. China, claro, China, interessa muito. Professor, a gente fala também muito sobre, enfim, o saldo e etc., mas a gente não pode ignorar, claro, que tudo isso começou ali, e claro, a gente tem vários interesses, mas a gente está falando de um regime repressivo, né? O senhor, trazendo um retrospecto histórico sobre conflitos, o senhor acredita que esse tipo de intervenção, né, um ataque de um país a outro país, guerras, conflitos, eles podem trazer algum tipo de mudança de alguma forma positiva, ou essas intervenções, elas tendem a dar errado? Qual que é a tua opinião sobre isso? Bom, não podemos esquecer que duas das maiores democracias hoje do mundo são frutos de uma guerra, da Segunda Guerra Mundial, Alemanha e Japão. Eu sei que são circunstâncias diferentes, mas são frutos disso. A grande maioria dos casos, infelizmente, são contraproducentes. Intervenções militares não trazem democracias, pelo menos do nosso ponto de vista, que é o regime mais adequado, né? Porque representaria efetivamente
as sociedades, um princípio liberal, um princípio ocidental de mundo. Não é a mesma visão que várias sociedades e governos têm, né? Principalmente, vamos olhar, China, Coreia do Norte, Rússia, só para ficar em alguns exemplos, até próprio, né, o iraniano. Mas uma intervenção externa, como essa que está sendo feita no Irã, dificilmente traz um resultado positivo, porque isso tende a fortalecer os governos que estão no poder. Se pegar um exemplo histórico aí, vamos olhar a Guerra do Vietnã, em que o Vietnã do Norte saiu fortalecido e anexou o do Sul, e o regime está no poder até hoje. Só que como aderiu ao capitalismo e se integrou economicamente, não é mais chamado, né, de regime vietnamita. Passou a ser, né, o Vietnã. Então, tem toda a forma, né, de se ver e se colocar, as narrativas, como diz hoje em dia. Sou velho, para mim são as versões do fato. Então, a minha percepção é que intervenções militares para melhorar a situação de um país não tendem a melhorar a situação do país. Lori. Gunter, você não pode ser velho. Se você é um ano mais novo que eu, é impossível você ser velho. Bom, o que arrastou o presidente Trump para essa aventura, da qual ele provavelmente se arrepende hoje, foi a ilusão de que ela mudaria o regime. E aí ele entraria para a história como alguém que mudou um regime que estava de pé há 47 anos e nenhum presidente tinha conseguido fazer isso. O único que enfrentou diretamente o regime foi o Jimmy Carter e perdeu uma eleição em parte por causa disso. Tal. Então, o Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, o convenceu de que havia inteligência israelense que assegurava que a decapitação do regime, um bombardeio muito vigoroso, derrubaria o regime. É um regime que ainda está militarmente muito forte do ponto de vista interno, da sua capacidade de reprimir a população, e a população não tem condições, não está organizada nem para substituir esse regime, caso ele fosse derrubado. Não há alternativas visíveis e tal. Então, nesse sentido, sim, o regime ele sofre com o aspecto econômico, o descontentamento da população ainda aumentou, mas ele ainda não está, a situação ainda não está madura, não estão reunidas as condições para a substituição do regime. Embora eu tenha apurado que o Mossad está atuando fortemente dentro do território iraniano na tentativa de desestabilizar esse regime.